Então agora nós conversaremos a respeito da ovogênese e foliculogênese. A ovogênese, ou também designada como oogênese, consiste na gametogênese feminina, ou seja, no processo de formação dos gametas femininos. Quais são os gametas femininos? Como nós já dissemos anteriormente, são os oócitos ou ovócitos. Só que, gente, os oócitos ou ovócitos, eles não se desenvolvem de maneira isolada dentro do ovário. Eles desenvolvem junto com outros tipos celulares que nós chamamos de células foliculares. Então, essas células foliculares, elas se organizam ao redor dos oócitos ao longo desse processo de desenvolvimento, formando uma unidade morfofuncional que nós chamamos de folículo no interior do ovário. Esse processo de formação dos folículos é designado como foliculogênese. Por isso, quando a gente se refere à gametogênese feminina, eu vou abordar com vocês tanto o processo da ovogênese quanto o processo da foliculogênese. Só que, antes de entrar nos detalhes relacionados à gametogênese feminina, eu vou apresentar para vocês as estruturas que compõem o sistema reprodutor feminino. Então, indo da região externa para o interior do corpo da fêmea, o que nós temos? A vulva. Na comissura ventral da vulva nós temos o clítoris, que é um órgão sensitivo homólogo ao pênis. Da vulva até a uretra nós temos uma região chamada de vestíbulo da vagina, e da uretra até a cérvix, que é a porta de entrada para o útero, nós temos a vagina. Então notem que, diferente da mulher, na maioria das fêmeas dos mamíferos domésticos, a uretra se abre dentro da vagina. Terminou a vagina, existe uma estrutura chamada de cérvix, que na maioria das espécies é uma estrutura cartilaginosa revestida internamente por mucosa, que é como se fosse a porta de entrada para o útero. Passando a cérvix, nós teremos o útero. O útero, ele é dividido em duas áreas. Nós temos o corpo uterino e depois esse corpo uterino se divide em dois cornos uterinos. A gente vai ter o corno uterino direito, o corno uterino esquerdo, e de cada um dos cornos parte daí uma outra estrutura que é chamada, uma outra estrutura mais delicada, um conduto mais delicado, que é chamado de oviduto ou tubo uterina ou trompa uterina, que vai terminar nas fímbrias que vão abraçar o ovário. Então, quando ocorre a liberação do oócito que foi produzido lá no ovário, são as fímbrias do oviduto que captam esse ócito, e esse ócito vai ser transportado para o interior do útero. Então, enquanto o testículo é a gônada masculina, onde ocorre a produção do gameta masculino espermatozoide, o ovário é a gônada feminina, onde vai ocorrer a formação do ovócito e dos folículos. Então, o ovário ele é dividido em duas regiões, a região cortical, que é mais superficial, e a região medular. Na maioria dos mamíferos domésticos, na região cortical ocorre o epitélio germinativo, onde vai haver o desenvolvimento do oócito e dos folículos. Enquanto que na região medular nós teremos vasos e nervos, porque o ovário também precisa de oxigenação e de nutrientes. Essa disposição ela é diferente na égua. Na égua, na região medular que vai ocorrer o epitélio germinativo. Ou seja, na égua, o desenvolvimento folicular e o oocitário ocorre na região medular. Porém, nas outras fêmeas dos mamíferos domésticos se dá dessa forma. Como eu já comentei com vocês, o que é a oogênese ou também chamada de ovogênese? Então, a oogênese ou ovogênese é o processo biológico por meio do qual o gonócito, que é a célula sexual primitiva, se diferencia em oogônia, que ainda é uma célula diploide, e essa oogônia vai se diferenciar dando origem ao ovócito ou oócito, que é a célula sexual feminina haploide. Só que esse processo da oogênese não ocorre de maneira isolada no ovário, e sim, associado ao desenvolvimento oocitário, nós também teremos a organização das células ao redor desse oócito, formando o que nós chamamos de folículo. Então, o que é a foliculogênese? É o processo de proliferação e diferenciação das células foliculares ao redor dos oócitos, formando o folículo.
O que é o folículo? É a unidade morfofuncional do ovário e esse folículo constitui um ambiente ótimo que garante a nutrição, crescimento, desenvolvimento e maturação do ócito. Então, nessa imagem aqui, nós teremos um ócito isolado e aqui, nessa outra imagem, na lateral direita do slide, nós temos um ócito no interior de um folículo. Nós já comentamos na primeira parte dessa aula que a origem de ambos os gametas, masculino e feminino, é a mesma. Ambos se originam a partir de gonócitos. Então, ainda durante a vida intrauterina, quando o embriãozinho está se formando, algumas células lá da parede do saco vitelino, que é um anexo embrionário, se desprendem do saco vitelino. Essas células são células germinativas primordiais, gonócitos, e esses gonócitos então se desprendem da parede do saco vitelino e vão colonizar a crista genital no interior do corpo do embrião. Essa crista genital é uma gônada indiferenciada, que na presença do cromossomo Y, ou seja, no sexo genético XY, essa crista genital se diferencia em testículo e os gonócitos se diferenciam em espermatogônia. Enquanto que na ausência do cromossomo Y, ou seja, na presença de um sexo genético XX, esses gonócitos se diferenciam em oogônias e a crista genital se diferencia em ovário. Mas por que eu estou retomando esse assunto aqui? Porque nas fêmeas, ainda durante a vida intrauterina, ocorre um aspecto muito interessante nesse processo de diferenciação da oogônia em oócito. Então, na maioria das fêmeas dos mamíferos domésticos, depois que os gonócitos chegam na gônada indiferenciada, eles se diferenciam em oogônias, que ainda são células diploide 2Ns, e essa crista indiferenciada se diferencia em ovário. Essas oogônias, então, ainda durante a vida intrauterina, ou seja, no embriãozinho em formação, essas oogônias iniciam a meiose 1. Vocês lembram que a divisão meiótica ela é constituída pela meiose 1 e pela meiose 2. Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 é constituída por fases. Nós temos prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que na prófase da meiose 1, vocês lembram que a prófase 1 ela é dividida em várias etapas. O que acontece é que as oogônias, ainda durante o desenvolvimento do embrião, elas iniciam a meiose 1, só que elas não completam essa meiose. Essas oogônias elas vão ficar bloqueadas no estágio diplóteno da prófase 1. Então, gente, quando uma fêmea de mamífero doméstico nasce, ela nasce com o seu ovário colonizado por oócitos primários bloqueados no estágio diplóteno da prófase 1. Todos os ósseos encontram-se bloqueados nessa fase. E essa meiose 1 só vai ser retomada a partir da puberdade, quando a cada ciclo estral, por estímulo hormonal, essa meiose recebe estímulo para progredir e se completar. Aí eu pergunto para vocês lembram que uma célula, quando ela está num processo de divisão celular, ela encontra-se com o seu material genético condensado na forma de cromossomo. Quando a célula está se dividindo, ela não consegue transcrever, ou seja, ela não consegue produzir RNA mensageiro e proteína, porque seu material genético encontra-se muito condensado. Então eu pergunto para vocês, se os oócitos encontram-se bloqueados na prófase 1, no estágio diplóteno da prófase 1, como que eles conseguem se manter viáveis? Por quê? Para uma célula se manter viável, ela precisa produzir proteína. São as proteínas que são as efetoras de todas as funções celulares. E para produzir proteína, tem que ocorrer transcrição gênica, ou seja, a produção de RNA mensageiro. Mas nós vimos lá na disciplina de citologia que quando uma célula encontra-se com seu material genético condensado em processo de divisão celular, ela não consegue transcrever nada, ela não consegue produzir RNA mensageiro. Então eu pergunto, como que um oócito consegue ficar anos bloqueados em diplóteno da prófase 1 e se manter viável? Isso é possível, gente, porque o oócito apresenta uma particularidade.
nos cromossomos dos oócitos, existem o que nós chamamos de cromossomos plumosos. São cromossomos que apresentam áreas de DNA descondensado, como se fossem alças de DNA descondensado. E nessas áreas de material genético descondensado, as enzimas responsáveis pelo processo de transcrição conseguem acessar os genes que se encontram nessa região e realizar a transcrição gênica e síntese proteica que esses oócitos precisam para se manter viáveis. Então, é por isso que os oócitos conseguem se manter viáveis durante anos, bloqueados em diplóteno da prófase 1 no ovário dessas fêmeas. Um detalhe interessante é que os oócitos bloqueados nesse estágio de diplóteno da prófase 1, eles recebem a designação de vesícula germinativa, porque o núcleo ele fica com a aparência morfológica de vesícula germinativa. Então, muitas vezes, vocês podem encontrar essa designação na literatura de oócitos em vesícula germinativa, significa que eles estão bloqueados em diplóteno da prófase 1. Concomitantemente a esse processo de diferenciação das zoogônias que iniciam a meiose e ficam bloqueadas em diplóteno da prófase 1 como ócito primário, concomitantemente, externamente ao ócito, ao redor deles, começa a ocorrer a proliferação e diferenciação das células foliculares, formando o que nós chamamos de folículo primordial. Então, quando as fêmeas nascem, o seu ovário está repleto de oócitos bloqueados em diplóteno da prófase 1 e rodeados por uma única camadinha de células foliculares planas, constituindo o que nós chamamos de folículo primordial. Esse folículo primordial só vai se desenvolver nos demais estágios a partir da puberdade a cada ciclo estral sob estímulo hormonal. Então, as fêmeas nascem com o ovário contendo folículos primordiais e passam anos como folículos primordiais, sendo que só a partir da puberdade esses folículos, grupinhos de folículos primordiais, vão receber estímulo para passar por esses diferentes estágios, folículo primário, secundário, terciário, até alcançar o estágio de folículo de Graafi, ou ovulatório, ou folículo maduro, e o oócito, esse folículo maturo que vai ser responsivo ao estímulo de LH para que ocorra a ovulação. Quantos folículos são ovulados por ciclo estral? Depende da espécie animal. Por exemplo, a vaca ela é mono-ovulatória. Então, a cada ciclo estral, embora um grupinho de folículos primordiais sejam recrutados para o desenvolvimento, a maioria vai regredir, vai entrar em atresia, enquanto apenas um vai ovular, porque a vaca é mono-ovulatória. Diferente, por exemplo, da porca, que é multi-ovulatória. Então, a cada ciclo estral, na porca, um grupinho de folículos primordiais vai ser estimulado ao desenvolvimento e vários deles vão conseguir alcançar o estágio de folículo de Graafi e ovular. Aqui eu estou só representando para vocês o que é ciclo estral. Eu estou falando de ciclo estral. O ciclo estral é um conjunto de oscilação hormonal e alteração morfológica no qual a fêmea passa a partir da puberdade. Quanto tempo dura esse ciclo estral? Ele é variável de espécie para espécie. Em média, na maioria das espécies, em média, dura 21 dias. Então, a cada 21 dias vai ocorrer uma nova ovulação. E esse ciclo estral envolve todas essas alterações hormonais, que não é o objetivo da aula nesse momento. Na disciplina de reprodução animal, nós estudaremos isso mais a fundo. Então, agora eu vou apresentar para vocês as características de cada um desses estágios foliculares. Então, o folículo primordial, que o ovário nasce, quando a fêmea nasce, ela já nasce com o ovário repleto de folículo primordial. Ele é caracterizado por um oócito bloqueado no estágio diplóteno da prófase 1, revestido por uma camada de células foliculares planas, achatadas. Tá? Esse tipo de folículo está presente no ovário desde o nascimento.
Aí, a partir da puberdade, sob estímulo hormonal, a cada ciclo estral, um grupinho de folículos primordiais é recrutado e começa o seu desenvolvimento, começa a se diferenciar. Então, ele passa do estágio de folículo primordial para primário. O folículo primário tem as mesmas características do primordial. A diferença é que a camadinha de células foliculares ao redor do ócito se tornam cúbicas. Então, nós teremos uma camada de células foliculares cúbicas ao redor de um ócito bloqueado no estágio diplóteno da prófase 1, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Uma vez recrutado, o folículo continua o seu desenvolvimento. Então, ele vai passar de primordial para primário, depois de primário para folículo secundário. O folículo secundário ele vai ser caracterizado por uma maior quantidade de células foliculares cúbicas ao redor desse ócito. O ócito continua bloqueado no estágio diplóteno da prófase 1. Começa a surgir entre essas células foliculares e o ócito uma camadinha de glicoproteínas transparente que nós chamamos de zona pelúcida. Essa zona pelúcida estará implicada na proteção do ócito e no processo de fecundação, porque o espermatozoide vai ter que penetrar essa zona pelúcida para fecundar o ócito depois. E ainda no folículo secundário, começa a ocorrer uma diferenciação das células foliculares mais externas em células da teca, interna e externa. Então, o folículo secundário se caracteriza basicamente por essa maior quantidade de camadas de células foliculares pela zona pelúcida e por essa diferenciação de algumas células foliculares em teca externa e interna. Os folículos continuam seu desenvolvimento e de secundário passam para o estágio terciário. No estágio terciário, nós teremos uma quantidade ainda maior de células foliculares. Começam a surgir no estágio terciário cavidades por entre essas células foliculares que vão constituir depois o que nós chamamos de antro. Essas cavidades elas são repletas de líquido produzido pelas próprias células foliculares e hormônio, e é no folículo terciário que a diferenciação das células foliculares em teca externa e interna se finaliza, se completa. Então, nós teremos a teca externa mais externamente ao folículo, sendo vascularizada, e a teca interna vão ser células que vão apresentar receptores para LH. Lembrando que LH, gente, é um hormônio luteinizante. É o LH que vai se ligar a esses receptores na teca interna, estimulando a ovulação desses folículos. Bom, os folículos que forem selecionados para alcançar a ovulação vão continuar o seu desenvolvimento e vão se transformar em um folículo maduro, ou folículo de Graafi, ou folículo pré-ovulatório. Esse é o folículo que alcança seu máximo desenvolvimento. Ele é caracterizado pelas células da teca bem definidas, interna e externa, por uma grande quantidade de células foliculares e pela presença de um antro bem desenvolvido. Lembra que no folículo terciário começavam a surgir cavidades por entre as células foliculares. Essas cavidades vão aumentando o seu tamanho, formando esse antro, e dentro desse antro, esse antro vai ser repleto na realidade de líquido folicular e estrógeno que vão ser produzidos pelas próprias células foliculares. Então, é esse folículo nesse estágio que é responsivo ao estímulo de LH. Aí, sob estímulo do LH, o oócito, que estava bloqueado lá em diplóteno da prófase 1, retoma a sua meiose e é ovulado. O que é ovulação? A ovulação nada mais é do que a liberação desse ócito que está dentro desse folículo ovulatório. No processo de ovulação, só o oócito é expelido para fora do folículo. As demais células foliculares, células da teca externa e interna, permanecem no ovário para dar origem a uma nova estrutura no ovário que vai ser o corpo lúteo. E é o corpo lúteo que vai produzir depois a progesterona que vai manter a gestação. Então, eu já disse que
O folículo ovulatório ele vai ser responsível ao estímulo de LH. O LH é o hormônio luteinizante e sob estímulo do LH, o óvulo que encontra-se bloqueado no estágio diplóteno da prófase 1 retoma a meiose. Só que esse processo de retomada da meiose nós chamamos de maturação ocitária. Só que essa meiose não se completa, ela vai progredir até o estágio de metáfase 2 da meiose 2. A meiose total do óvulo só vai se completar quando ele for fecundado. Então, no momento da fecundação, que o óvulo realmente completa toda a sua meiose. Quando tem o pico de LH, a meiose é retomada, mas ela volta a se bloquear em metáfase 2. Então, o óvulo vai ser ovulado em metáfase 2 e vai ficar aguardando a sua fecundação. Caso ele não seja fecundado, esse óvulo vai degenerar no estágio de metáfase 2. Um detalhe importante é que, enquanto na espermatogênese, a partir de uma espermatogônia são formados 4 espermatozoides viáveis, na oogênese, a partir de uma oogônia, vai ser formado apenas um oosto viável. Na realidade, a partir de uma oogônia, vão ser formadas 4 células, mas só uma vai ser viável e vai formar o oosto, porque no momento da distribuição do citoplasma e das organelas ao final da meiose 1 e ao final da meiose 2 entre as células filhas, somente uma das células filhas recebe todo o citoplasma e todas as organelas. As demais células filhas não recebem quantidade suficiente de organelas e citoplasma, formando o que nós chamamos de corpúsculo polar. Então, notem aqui, nós temos um oócito ao final do processo de meiose 1, onde nós temos um oócito e um corpúsculo polar. Aí, esse oócito ele vai entrar na meiose 2, vai ter também uma distribuição desigual de citoplasma e organelas, de modo que ao final a gente só vai ter um oócito viável e formação de 3 corpúsculos polares. Esses 3 corpúsculos polares, eles vão degenerar. Então, enquanto na espermatogênese, a partir de uma espermatogônia, nós temos a formação de 4 espermatócitos haploides viáveis, na oogênese nós teremos a formação de um oócito haploide viável e 3 corpúsculos polares, que também são haploides, só que eles vão degenerar. Então, o que eu comentei a retomada da meiose do óvulo que estava bloqueado em diplóteno da prófase 1 ocorre sob estímulo de LH. Porém, essa meiose ela progride até o estágio da metáfase 2 e essa meiose só vai se completar quando o oócito for fecundado. E daí, no momento da fecundação, esse oócito recebe a designação de óvulo. Então, o óvulo é o estágio temporário do ovócito a partir do momento em que ele foi fecundado até a formação do zigoto. Por isso, o termo correto para o gameta feminino é oócito ou ovócito, porque óvulo é apenas esse estágio temporário, transitório. Aqui, só por curiosidade, que apenas 1% de toda a população folicular do ovário alcança o estágio ovulatório, ou seja, sofre ovulação. O restante, 99% dos folículos e dos oócitos vão entrar em atresia ou degenerar. E da mesma forma como acontece na espermatogênese, a oogênese, foliculogênese, ela também é controlada de maneira endócrina, certo? Por meio do eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal e através da atuação de diversos hormônios. Então, nós vamos ter o hormônio liberador de gonadotrofina sendo produzido pelo hipotálamo, que estimula a hipófise a produzir hormônio luteinizante, que é o LH, ou o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vão atuar a nível gonadal, ou seja, nos ovários, estimulando a produção de estrógeno e progesterona. O mecanismo de controle endócrino, por meio de feedback positivo, negativo, a interação entre esses hormônios
para o controle da oogênese e foliculogênese, nós veremos numa aula específica de reprodução animal. Nesse momento, em embriologia, é importante apenas que vocês entendam o processo de formação dos gametas. Lembrando, gente, que a produção de gametas está diretamente relacionada com a adequada nutrição materna. Existem diversos estudos que demonstram que existe um efeito da nutrição materna sobre o desenvolvimento embrionário e fetal. Então, vocês, como futuros zootecnistas, entendam que existe uma relação direta entre nutrição, reprodução, nutrição, desenvolvimento adequado de gametas e desenvolvimento embrionário. Então, para essa primeira parte, para essa primeira aula dessa disciplina, era isso que nós tínhamos para conversar.